pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos dar início à nossa aula de topografia 1 e o tema de hoje é técnicas de levantamento planimétrico. A poligonação é um dos métodos mais empregados para a determinação de coordenadas de ponto em topografia, principalmente para a determinação de pontos de apoio planimétricos. Uma poligonal consiste em uma série de linhas consecutivas onde são conhecidos os comprimentos e direções obtidos através de medições em campo, conforme a figura abaixo, onde a gente tem um ponto de partida e a gente vai determinar outros pontos com direções conhecidas. Vamos determinar essas direções e os ângulos. O levantamento de uma poligonal é realizado através do método de caminhamento, percorrendo-se o contorno de um itinerário definido por uma série de pontos, medindo-se todos os ângulos, lados e uma orientação inicial, conforme a figura. A partir desses dados e de uma coordenada de partida, é possível calcular as coordenadas de todos os pontos que formam esta poligonal. Então, eu tenho um ponto de partida e, através dele, eu consigo determinar toda a poligonal, todas as coordenadas que pertencem a ela. Utilizando-se uma poligonal, é possível definir uma série de pontos de apoio ao levantamento topográfico, a partir dos quais serão determinadas coordenadas e outros pontos. A NBR 13133 classifica as poligonais em principal, secundária e auxiliar. A poligonal principal é uma poligonal que determina os pontos de apoio topográfico de primeira ordem. A poligonal secundária, aquela que, apoiada nos vértices da poligonal principal, determina os pontos de apoio topográfico de segunda ordem. A poligonal auxiliar é a poligonal que, baseada nos pontos de apoio topográfico planimétrico, tem seus vértices distribuídos na área ou faixa a ser levantada de tal forma que seja possível coletar direta ou indiretamente, por irradiação, interseção ou ordenadas sobre uma linha de base, os pontos de detalhes julgados importantes devem ser estabelecidos pela escala ou nível de detalhamento do levantamento topográfico ao qual estamos realizando. As poligonais levantadas em campo podem ser fechadas, enquadradas ou abertas. A poligonal fechada parte de um ponto com coordenada conhecida, então eu tenho esse ponto de partida aqui, o OPP, e retorna ao mesmo ponto após o levantamento. A principal vantagem é permitir a verificação do erro de fechamento angular e linear. Eu consigo observar nesse tipo de poligonal se eu cometi algum erro na medição dos ângulos e das distâncias a qual eu fiz o levantamento, podendo dessa maneira corrigi-los. A poligonal enquadrada parte de dois pontos com coordenadas conhecidas, esse A1 e A2 em vermelho, e acaba em dois pontos com coordenadas conhecidas, o A3 e o A4 aqui também em vermelho. Permite a verificação do erro de fechamento angular e linear também. Então, como eu conheço os dois pontos iniciais e os dois pontos finais, eu consigo determinar se houve algum erro no levantamento também. A poligonal aberta parte de um ponto com coordenada conhecida e acaba em um ponto cujas coordenadas deseja-se determinar. Não é possível determinar o erro de fechamento. Portanto, deve-se tomar todos os cuidados necessários durante o levantamento de campo para evitá-los. Então, esse tipo de levantamento ele tem que ser feito com o máximo possível de critério para que não ocorram os erros, porque é difícil de eu conseguir verificar se houve ou não esse erro. Como já visto, para o levantamento de uma poligonal é necessário ter no mínimo um ponto com coordenada conhecida e uma orientação. Segundo a NBR 13133, na hipótese do apoio topográfico vincular-se à rede geodésica, ao sistema geodésico brasileiro, a situação ideal é que pelo menos dois pontos de coordenadas conhecidas sejam comuns. Nesse caso, é possível, a partir dos dois pontos, determinar-se um azimuth de partida para levantamento da poligonal. Então, com esse sistema, vinculado a esse sistema, também fica mais fácil de eu fazer o levantamento. Esses dois pontos, não necessariamente, eles devem ser os primeiros de uma poligonal.
ele pode estar ali no centro da poligonal também, sem problema algum. Tá? Então, conforme a figura, não há necessidade deles estarem no início. Levantamento da poligonal. Um dos elementos necessários para a definição de uma poligonal são os ângulos formados por seus lados. A medição desses ângulos pode ser feita utilizando técnicas como pares conjugados, repetição ou outra forma de medição de ângulos. Normalmente são determinados os ângulos externos ou internos da poligonal, de acordo com a figura X. Aqui, né? Então, pode determinar ou os ângulos externos da poligonal ou os ângulos internos da poligonal. É possível ainda realizar a medição dos ângulos externos ou internos da poligonal, conforme a figura aqui, né? A figura Y. Então, posso também medir os ângulos externos e internos aí, de acordo com a necessidade. Tá? O sentido do caminhamento para o levantamento da poligonal é considerado como sendo o sentido horário. Dois conceitos importantes a saber é a estação ré e a estação vante. O que é estação ré? O que é estação vante? No sentido de caminhamento da poligonal, a estação anterior à estação ocupada, a qual você está com um equipamento estacionado, denomina-se estação ré. E a estação que está a seguir, né, é a estação vante. Então eu tenho a estação ocupada, quando eu observo atrás é a estação ré, ali para frente outro ponto é a estação vante. Okay? Neste caso, os ângulos determinados são chamados de ângulos horizontais, né, horário, para externos, e são vestidos da seguinte forma. Estaciona-se o equipamento na estação onde será efetuadas as medições, faz-se a pontaria na estação ré e depois faz-se a pontaria na estação vante. O ângulo horizontal externo será dado. Então o ângulo vai ser igual à leitura da vante menos a leitura da ré. A figura vai ilustrar então a determinação desse ângulo. Deve-se tomar cuidado de posicionar exatamente sobre o alvo, né, o fio do retículo vertical, visto que esse será a referência para a medida do ângulo horizontal. Tá? Então quando a gente olha na luneta, esse fio vertical aqui, ó, ele tem que estar miradinho ali na mira, né, na régua, para mim conseguir ter a medição do ângulo de maneira correta. Tá? Então, por exemplo, aqui, na estação 2, né, estação 1, 2 e 3, eu estacionei o meu equipamento, mirei na estação, né, então vou pegar ali, ó, na estação vante 287 graus, 39 minutos, 40 segundos, né, e mirei na estação ré ali, 15 graus, 2 minutos e 30 segundos. Então, a estação vante menos a estação ré vai ser igual a 272 graus, 37 minutos e 10 segundos, que é o valor desse ângulo externo aqui. Tá? Então, os comprimentos dos lados da poligonal são obtidos utilizando-se a pena, a taquiometria ou estação total, sendo esse último o método mais empregado atualmente. Então, a estação total é um equipamento que ele vai juntar todos os equipamentos de um só. Então você consegue fazer leituras aí de ângulos horizontais, leitura de nível, consegue calcular a área, a distância. É um equipamento bem completo. Não se deve esquecer que as distâncias medidas devem ser reduzidas à distância horizontal, para que seja possível efetuar o cálculo das coordenadas. Tá? Cálculo de uma poligonal fechada. A partir dos dados medidos em campo, ângulos e distâncias, orientação inicial e coordenadas do ponto de partida, é possível calcular as coordenadas de todos os pontos da poligonal. Inicia-se o cálculo a partir do ponto de partida, costuma-se empregar a nomenclatura OP para designar o ponto de partida, né, conforme a figura a seguir, né, que a gente vai observar como que faz esse cálculo. Então eu tenho o ponto de partida aqui, OP, com uma coordenada x0, y0. Tá? Eu tenho o azimuth da direção OPP.1. Eu tenho aqui no D a distância horizontal entre os pontos OPP e o ponto 1. Tá? Então, x0 e y0 coordenadas do ponto OPP. x1 e y1 coordenadas do ponto P1. Ponto 1. As coordenadas do ponto 1 serão dadas por x1 vai ser igual ao x0,
né, o x da coordenada do ponto de partida, mais o ΔX, tá? Vai ser a projeção em x aqui do valor, né, da distância horizontal do ponto OPP e P1. Tá? Então é essa projeção aqui, tá? Em x, no eixo x. Para y1, coordenada y1, vai ser o y0, né, a coordenada do ponto de partida, mais a projeção aqui, né, dessa distância horizontal dos pontos OPP e P1 em cima do eixo y. Tá? Então é essa projeção aqui. Onde ΔX e ΔY são calculados como sendo o d, o valor da distância horizontal, multiplicada pelo seno do ângulo azimuth. O ΔY vai ser o valor também da distância horizontal entre os pontos OPP e P1 vezes o cosseno do azimuth aqui, do valor do azimuth. A partir da coordenada do ponto 1, será possível calcular a coordenada do próximo ponto e assim por diante. Levando em consideração que a gente sempre precisa a coordenada do ponto de trás, né? E calculando a do ponto 1, eu consigo calcular de todos os outros também. Tá? Verificação do erro de fechamento angular. Para a poligonal fechada, antes de calcular o azimuth das direções, é necessário fazer a verificação dos ângulos medidos. Uma vez que a poligonal forma um polígono fechado, é possível verificar se houve algum erro na medição dos ângulos. Então, antes de eu realizar todos esses cálculos, eu preciso verificar então se houve ou não algum erro. Em um polígono qualquer, a somatória dos ângulos externos deve ser igual a somatória dos ângulos externos igual a n mais 2 vezes 180, onde n é o número de estações da poligonal, ou seja, a quantidade dos ângulos, né, que vão ser formados. E o erro angular, né, o erro angular cometido, ele vai ser dado por o erro angular vai ser igual à somatória dos ângulos medidos menos n mais 2, né, multiplicado ali por 180. Para ângulos internos, a somatória dos mesmos deverá ser igual ao número de estações menos 2, multiplicado por 180. Esse erro terá que ser menor que a tolerância angular, que pode ser entendida como erro angular máximo aceitável nas medições. Se o erro cometido for menor que o erro aceitável, deve-se realizar uma distribuição do erro cometido entre as estações, e somente depois de realizar o cálculo dos azimuths. É comum encontrar a seguinte equação para o cálculo de tolerância angular. Né? Então, a tolerância angular é igual a P vezes a raiz de M, tá? Onde M é o número de ângulos medidos na poligonal e P é a precisão nominal do equipamento de medição angular. Em uma poligonal fechada, o número de estações é igual ao número de ângulos medidos. Portanto, M é igual a N. Caso o erro cometido seja maior que o erro tolerável, é necessário refazer as medições angulares, ou seja, precisamos voltar a campo e retomar as medições. Cálculo dos azimuths. Como a orientação é determinada apenas para uma direção da poligonal, é necessário efetuar o cálculo dos azimuths para todas as demais orientações da poligonal. Isso é feito utilizando os ângulos horizontais medidos em campo. Então eu tenho ali, ó, o azimuth do ponto 1, que corresponde a 30 graus, 10 minutos e 15 segundos. E eu tenho os ângulos, né, medidos ali do equipamento, para o ponto 1, ponto 2, 3, 4 e 5. Então eu preciso calcular os azimuths para todos esses pontos. Tá? Então eu tenho apenas um azimuth aqui, e eu preciso calcular para o ponto 1, para o ponto 2, 3, 4, 5 e o ponto 6. Chegando no ponto 6 aqui para fechar. Tá? Então, observe que houve aqui um erro, né, que precisa depois ser corrigido. A partir do azimuth inicial, a direção OPP.1 e ângulo horizontal externo, o OPP.1 e ponto 2, então esses três pontos formam um ângulo. Aqui denominamos de alfa, né, medido no sentido horário. É possível calcular o azimuth da direção P1,
P2 a partir da equação. O azimuth de P2 é igual ao azimuth do ponto de partida, ponto 1, mais o valor do ângulo alfa, né, medido, menos 180. Tá? Então, dessa maneira, eu consigo calcular o azimuth do ponto 1, ponto 2. Expressão genérica para o cálculo do azimuth, então, vai ficar aqui. Azimuth do ponto I, né, mais 1, é igual ao azimuth do ponto I, menos 1, né, I mais o ângulo alfa I, menos o 180. Tá? Então, sendo I variando de 0 a n menos 1, onde n é o número de estações, né, da poligonal. Se I mais 1 for maior do que n, então I igual a 0. Se I menos 1 for menor a 0, então I igual a n. Se o valor resultado da equação for maior que 360 graus, deve-se subtrair 360 do mesmo. E se for negativo, deverá ser somado 360 ao resultado. Quando se trabalha com ângulos medidos no sentido horário, deve-se somar 180 e subtrair o valor de alfa do azimuth. Ok? Cálculo das coordenadas parciais. Após todos os ângulos terem sido corrigidos e os azimuths calculados, é possível iniciar o cálculo das coordenadas parciais do ponto, conforme a equação a seguir. Então, eu tenho aqui, ó, x e y coordenadas do ponto, né, ponto 1. Então, o x ou o y vai ser igual aqui. xi é igual a xi menos 1 mais a distância horizontal I menos 1, né, I vezes o seno do azimuth I menos 1 I. Tá? Isso é uma expressão genérica. Tá? Mesma coisa para y, só que daí, em vez de utilizar o seno, eu vou trabalhar com um cosseno. Okay? Verificação do erro de fechamento linear. A partir do ponto de partida, aí, OPP, calcula-se as coordenadas dos demais pontos até retornar ao ponto de partida. A diferença entre as coordenadas calculadas e as fornecidas para este ponto resultará no chamado erro planimétrico ou erro linear cometido, conforme a figura. Como os ângulos foram ajustados, esse erro será decorrente de imprecisões na medição das distâncias. Então, tem o erro planimétrico aqui, tá? E esse erro ele é distribuído, ok? Posteriormente. O erro planimétrico pode ser composto em uma componente da direção x e outra da direção y. Tá? Então, tem aqui o calculado, o valor calculado e o valor conhecido. Tá? Então, eu vou ter esse erro, né? A decomposição do erro planimétrico. Então, os valores de x e de y podem ser calculados pelo x, né? OPP calculado, menos o x, né, do ponto de partida. E para y a mesma coisa. Né? O y do ponto de partida calculado, menos o y ali do ponto de partida fornecido. Tá? Então, esse OPPC e YOPPC são as coordenadas calculadas. E sem o valor de C aqui em cima são as fornecidas. Ok? O erro planimétrico ele vai ser dado então pelo valor do x ali ao quadrado mais o valor do y ao quadrado, sendo que esses dois valores aí elevados a meio. Então, é necessário verificar se este erro está abaixo de uma determinada tolerância linear. Normalmente, esta é dada em forma de escala, como, por exemplo, 1 para 1000. O significado disso é que uma poligonal com 100 metros, o erro aceitável seria de 1 metro. Tá? Para calcular o erro planimétrico em forma de escala, utiliza-se a seguinte fórmula. Então, esse erro planimétrico ele é igual a 1 dividido por z, sendo que z vai ser a somatória dos valores das distâncias horizontais dividido ali pelo pela raiz, né, x ao quadrado mais y ao quadrado. Onde essa somatória aí, né, dessas distâncias é o perímetro da poligonal, que é a somatória de todas as distâncias da poligonal. Ok?
Vamos pegar um exemplo aqui, um exercício. Dado os valores do erro de fechamento linear e tolerância linear, verificar o levantamento efetuado. Então são dados. Então, perímetro ali, 1467,432 metros, o EX de 0,085 metros, o EY de menos 0,094 metros. E a tolerância linear, né, de 1 para 10.000. Então, eu vou utilizar a equação, tá, que foi fornecida. Então, vou fazer a substituição dos valores aqui, né, do EX e do EY. Na calculadora a gente utiliza aqui como meio para elevar, tá? Eu vou chegar então com um erro planimétrico de 0,127 metros. Então 0,127 metros. Vou então jogar o valor para determinar o Z. Tá? Então tem um perímetro ali, basta substituir aqui. Substituo X e substituo Y. Faço os cálculos. Chega um valor então de 11.554,59. Tá? Vou jogar o cálculo aqui. Tá? 1 dividido por 11.554,59 dá 0,000086545. Tá? Então o EP ele é menor ou igual à tolerância. Tá? Então, ok. Tudo certo, a gente pode manter o cálculo aqui. Tá? Então, correção do erro linear. Se o erro cometido for menor que o permitido, então parte-se então para a distribuição do erro. Ok. Eu distribuo aquele erro em todos os ângulos, em todas as distâncias ali, que não tem problema. As correções, as coordenadas, serão proporcionais às distâncias medidas. Quanto maior for a distância, maior será a correção. Será aplicada uma correção para as coordenadas x e outra para as coordenadas y, conforme a equação abaixo. Tá? Onde a correção para a coordenada x e vai ser igual a menos o EX, né, multiplicado pelas distâncias horizontais ali, dividido pelo perímetro. Tá? E a mesma coisa aqui para correção das coordenadas y. Tá? Então, só que eu mudo aqui, no caso, não é EX, é o EY. Ok? As coordenadas corrigidas, elas vão ser dadas, então. Né? A coordenada corrigida ali, eu vou substituir jogando nessa equação. Tá? Onde eu vou ter o valor de x corrigido aqui, tá? A distância, multiplico aqui pelo seno do ângulo, né? E vou pegar o valor aqui do cx, que a gente acabou de calcular aqui, né? Correção das coordenadas, tá? Mais essa correção. E a mesma coisa para o valor, né, da coordenada corrigida para y, ok? Vamos colocar um resumo do cálculo da poligonal fechada aqui, então. Sequência de cálculos e ajuste de uma poligonal fechada. A gente faz a determinação das coordenadas do ponto de partida, faz a determinação da orientação do ponto de partida, eu faço os cálculos do erro de fechamento angular, do somatório dos ângulos internos ou externos, sentido horário ou anti-horário, eu faço a distribuição do erro de fechamento angular, faço o cálculo das azimuts, faço o cálculo das coordenadas parciais, faço o cálculo do erro de fechamento linear e faço o cálculo das correções das coordenadas definitivas, né, do XC e do YC, né, do que foi corrigido. Ok? Então, eu posso pegar aí e aplicar, por exemplo, numa situação dessa, tá, que a gente vai fazer presencial, quando a gente retornar às nossas atividades, esse exercício, determinando ali, a partir dos ângulos que a gente mediu e das distâncias, todos os valores das coordenadas de cada ponto. Ok, pessoal? De momento é isso. Muito obrigado. Tá? Se cuidem. Até a próxima.